Olá, Olá, Audrey, seja muito bem-vinda. Tenho bem, certeza que esses obrigada. vão valer a pena. Está tudo bem aí com você? Tudo bem. Eu estava ansiosa por essa conversa. Eu tenho certeza que vai ser uma noite esclarecedora, que vai virar muitas chaves para quem participar ou para quem assistir depois. Né? Eu já tive a honra de ser constelada, de passar por um atendimento com a Audrey. E vocês podem ter certeza que tudo que é todo o conhecimento que ela tem para passar agrega muito na nossa vida e na nossa experiência. Né? Hoje nós vamos falar de sabotadores, nós vamos olhar um pouco para isso e entender um pouco mais sobre o que acontece na nossa vida, o porquê, né, que em alguns momentos a gente se sabota e isso é normal. Todo mundo já passou ou vai passar por alguma experiência assim um dia. Faz parte do nosso processo de crescimento, de amadurecimento e eu acho que olhar para isso e abrir expandir a consciência, né? Ter maturidade de entender as nossas limitações e de acolher muitas vezes as nossas dificuldades, torna o nosso caminho um pouco mais leve e ajuda nesse processo, nessa trajetória. Eu vou pedir, Audrey, que tu te apresente e seja muito bem-vinda. É um prazer ter esse momento aqui com você. Primeiro de tudo, eu te agradeço, Stephanie, a oportunidade. Vou te falar que os problemas de conexão se estenderam, ainda não consigo te ver, mas consigo te ouvir. Como eu te conheço, eu acho que a gente continua assim, eu acho que todo mundo está vendo e ouvindo, né? Pessoal, Então, comentar para nós, por favor, se vocês estão nos vendo e nos ouvindo bem. eu acho que eu não consigo te ver, mas consigo te ouvir perfeitamente. Ah, sim, ó, a Rita já deu o retorno, então vamos continuar. Qualquer coisa, se for necessário, a gente sai e entra, mas eu acho que dá para continuar assim e qualquer coisa o pessoal vai nos avisando. Isso, eu acho que dá para a gente seguir a partir de agora. Eu sou de Arujá, né? Meu nome é Audrey, sou fisioterapeuta, sou acupunturista, trabalho com as técnicas integrativas há bastante tempo e hoje, né, com a oportunidade de estar aqui nesse espaço, vamos falar um pouquinho sobre sabotadores, né? Dentro das técnicas integrativas, olhar para o emocional tem um grande valor, é muito importante. A gente precisa dar valor ao que está na nossa mente, né? Não apenas no físico. A hora que adentra o físico, a gente já passou pelo emocional há bastante tempo. Então, eu acho que tudo isso tem bastante valor, tem bastante importância. O autoconhecimento traz respostas para algumas questões. O autoconhecimento nos faz refletir, nos faz ser melhores, nos faz entender como a gente pode buscar ser um ser humano cada vez melhor. Quando a gente fala, né, Stephanie, sobre sabotadores, a gente tem que lembrar que eles são padrões mentais automáticos, né? Então, eles estão presentes, todas as pessoas passam e entendem deles, né? Mas muitas vezes são imperceptíveis, a gente não consegue ter noção que eles estão atuando, ou quanto eles estão atuando na nossa mente, o quanto estão agindo ou não a favor dos nossos pensamentos, das nossas ações. Porque se um pensamento sabotador tiver muito alto, ele age contra nós, né? Não deixa que o nosso melhor se manifeste. Então, a importância do autoconhecimento, de entender quais são esses padrões, né? Quem traz um esclarecimento sobre sabotadores
Cesar de Chamini, né, dentro do livro Inteligência Positiva, dentro desses padrões sabotadores, ele faz relação, né, de 10 comportamentos mentais que estão presentes numa mente sabotadora. Então, uma mente sabotadora, ela apresenta muitos bloqueios, ela age muito através do medo, né? E uma mente sábia, não, ela está em evolução. Mas e o importante não é a gente identificar os pensamentos sabotadores, saber que eles estão lá, que é difícil enfrentá-los às vezes. O importante é saber quanto eles nos afetam, né? Quanto nas nossas ações, quanto dali ele atrapalha o nosso pensamento, a nossa ação, né? Então, quando a gente fala sobre sucesso, né? As nossas ações, tudo que a gente vai agir ou que a gente vai buscar, ela está relacionado muito à nossa forma de agir no mundo, né? Nos nossos planos, na nossa missão, nos nossos objetivos de vida. Então, quando a gente tem objetivos claros, objetivos que mostram que a gente pode seguir adiante numa mente livre, a gente consegue seguir adiante mais leve, né? Isso a visão sistêmica traz bastante, né? Da gente reconhecer todos os padrões, reconhecer o que está relacionado aos medos, às inseguranças, porque essa limitação, uma mente menos positiva, ela gera muito estresse, traz muita ansiedade, eleva a pressão arterial, aumenta a dor, dificulta o sono, mexe com o sistema imunológico. Então, quando a gente está falando de uma mente negativa, a gente tem todos esses padrões afetando o nosso físico. A hora que nós temos sintomas, doenças, nós já estamos no campo físico. Então, significa que já passou pelo emocional há bastante tempo. Então, a gente precisa olhar para isso com muita atenção, precisa buscar todo o autoconhecimento possível, reconhecer essas emoções, para que a gente possa agir de forma diferente, para que a gente possa buscar conhecimento suficiente para superar os desafios, porque sempre vão acontecer, né? O sucesso, ele diz muito sobre nós. E o que é sucesso, né? O sucesso pode ser na mínima coisa, como, né, depende da área, depende do que a gente leva em consideração quanto a sucesso, mas 80% do nosso sucesso está relacionado à nossa mentalidade, e só 20% nas nossas estratégias. Então, olha como é importante o autoconhecimento, como é importante dominar esses pensamentos negativos, sabotadores, né, de uma mente bloqueada. Então, tudo isso é libertador. Como que uma mente livre desses padrões, né, pode trazer um benefício? O importante é reconhecer, acolher e libertar, né, esses sentimentos. E se abrir, né, Alden? Estar disponível para fazer essas mudanças, estar disponível para olhar para isso, para olhar para aquelas coisas que estão incomodando na vida e estar disposto a fazer essas mudanças, porque o que acontece? Muitas vezes no decorrer da nossa vida, nós estamos tão acostumados a ter determinados comportamentos e viver esses padrões, que isso cria uma zona de conforto. E sair dessa zona de conforto é difícil, né? Mudar muitas vezes é difícil e exige um esforço muito maior. E isso a ciência já traz uma explicação, que o nosso cérebro ele é programado para sempre procurar a alternativa mais fácil e que ele já conhece. Então, por isso vem essa dificuldade de mudar e de encontrar outras atitudes, né, de buscar um outro caminho. Então, muitas vezes a gente acaba se sabotando
porque nós já estamos programados para agir de determinada maneira. Então, quando a gente procura alcançar uma coisa nova, realizar alguma mudança na nossa vida, fazer alguma conquista, então já é como se fosse um processo automático se sabotar e voltar para o ponto onde nós já estávamos. Isso é fisiológico. Então tem que ter essa consciência, tem que ter essa disposição de mudar e de passar por esse processo que às vezes vai exigir um pouco mais de energia, vai ser um pouco mais desconfortável, até que isso se torne natural. E as terapias, de uma forma geral, e a constelação, ela auxilia muito nesse ponto, porque através do atendimento a gente consegue olhar aquilo que incomoda de uma maneira mais clara, né? Trabalhando as nossas emoções, trazendo esse equilíbrio, se permitindo sentir o que muitas vezes a gente esconde, ignora, para trazendo à luz essas emoções, ter um equilíbrio emocional maior. E aí conseguir olhar as situações e as dificuldades de uma maneira mais clara e mais objetiva. Então, como consteladoras, o nosso papel ali é orientar. A gente faz a análise e mostra para a pessoa aquilo que já está dentro dela. Mas muitas vezes, quando a gente tenta olhar para algo doloroso, a gente não consegue ver isso de uma maneira clara. E aí ter um profissional, ter uma consteladora, ter uma terapeuta que vai auxiliar nesse processo, é o que faz com que a gente consiga trabalhar as emoções de uma maneira com que elas nos auxiliem a entender o que está acontecendo e não mais a ter esse turbilhão de emoções, porque mesmo que a gente não demonstre, que a gente não se permita sentir, as emoções elas estão guardadas e isso vai gerando bloqueios, isso vai se manifestando através de doenças, vai se somatizando no corpo e é onde as pessoas acabam manifestando no físico algum desequilíbrio que já deu diversos sinais no emocional e no mental. Então, assim, Exatamente. olhar para isso é importante. É o primeiro passo para fazer esse processo de transformação. Exatamente. Entrar em contato com as emoções, né? Entender o que elas significam, onde elas, o que elas querem nos mostrar. Então, as técnicas integrativas, elas permitem muitas vezes o que é difícil, às vezes, das pessoas entrar em contato, entender o que se passa, entender todo o sentimento. Muitas vezes, as terapias auxiliam nesse sentido, né? Como você já explicou. É uma oportunidade da pessoa se autoconhecer verdadeiramente. Então, são técnicas que adentram o inconsciente, porque o consciente é aqui, é o mental, é o racional, está funcionando, a gente está sob controle, mas e o que está no inconsciente? O que está dentro, nas nossas memórias, do que foi vivido desde o nosso nascimento? Quais as memórias da nossa ancestralidade, do nosso campo familiar, né? A gente não herda só a cor dos olhos, a cor do cabelo, a gente herda os padrões emocionais também do nosso sistema familiar, por amor, sempre por amor, mas muitas vezes traz sofrimentos, né? Muitas vezes é necessário olhar para isso de uma maneira mais racional, trazendo consciência, porque quando vem para a consciência, tem a possibilidade de trazer a cura, né? Então, essa frase, né, veio para a consciência, tem cura, por quê? Porque dá a oportunidade da mente racional controlar o passado e viver mais harmoniosamente no presente, né? Dentro das linhas do que a gente precisa seguir para chegar à frente, para chegar ao o conforto versus sucesso, né? A zona de conforto que você estava falando,
a gente tem passos a seguir, né? Normalmente, no conforto, na nossa zona ali de conforto, a gente tem segurança, tem controle, tá tudo bem. Às vezes não tá tão bem, mas tá bom, porque eu já sei assim, tá bom, eu vou continuar aqui porque é confortável, eu domino esse espaço, aqui tá bom. Então, dar um passo adiante em busca do sucesso entra na zona do medo. É o próximo passo, porque ali vem as desculpas, a autoconfiança baixa, as opiniões, a gente fica muito suscetível a opiniões das pessoas, né? Então, se agir no medo também está numa mente sabotadora, está bloqueando suas potencialidades, né? E o sucesso não quer dizer só sucesso financeiro, a gente sempre pensa no financeiro, mas nem sempre, a gente pode estar falando aí também do sucesso pessoal, né? O pequeno sucesso, o que para cada um significa sucesso, né? A partir do momento que a gente se autoconhece, domina esses pensamentos sabotadores, vai além, a gente pode entrar na zona do aprendizado. Nessa zona já tem mais o nosso racional entrando, novas habilidades vão sendo criadas, novos desafios, reconhece a zona de aprendizado, reconhece a zona de conforto, eu estou aqui, eu posso superar e vir para cá. Então, eu reconheço que tem um aprendizado para chegar nessa parte. E aí sim a gente entra no crescimento. Né? No crescimento, a gente encontra nossos propósitos, nossa missão, vive sonhos, conquista objetivos. Então, esse processo, cada um tem o seu, né? Cada Sim, um passa por ele de uma forma, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, para cada situação, às vezes paralisa no medo. A sensação emocional do medo é ansiedade. Então, ansiedade é um excesso de futuro. Eu vivo lá na frente, né? A depressão, a apatia é um excesso de passado. E o presente, onde está essa lacuna? Se eu não tiver um bom presente, eu não tenho um bom futuro. Então, eu preciso viver bem hoje, né? O passado, ele me compõe, mas ele não me define. Ele permite que eu traga dele experiências para ser uma pessoa melhor. Eu não posso apagar o meu passado, mas eu posso aprender com ele. Eu posso usar trazer dele positiva, situações que me engrandecem. sim, Né? usar, Então, usar as coisas, os obstáculos, as dificuldades de uma forma positiva, né? Trazendo um outro significado para as coisas que aconteceram. Eu penso que nada acontece por acaso, né? Então eu tenho certeza que tudo na vida, todas as experiências, às vezes por mais dolorosas e por mais difíceis que elas sejam, elas estão nos moldando, estão nos transformando na pessoa que a gente, não que precisa, mas na pessoa que nós nos tornaremos, sabe? Para poder passar pelo processo. Então, a gente pode olhar para isso de uma forma dolorosa, se colocando no papel de vítima e se sabotando, né? Como se as outras pessoas são sempre os culpados pelos nossos problemas. Ou a gente pode assumir, ter uma autorresponsabilidade pela nossa vida e pelas nossas escolhas, porque tudo que acontece na nossa vida é porque nós permitimos, né? A pessoa exatamente. que ainda está num papel de vítima, apontando o dedo e culpando o outro, ela está ainda se sabotando e se paralisando naquele momento. Ela está alimentando aquela dor e permitindo que isso interrompa o seu progresso, né? Porque até mesmo as piores coisas que possam acontecer, sempre nós permitimos, de uma forma ou de outra, nem que seja em como aquilo vai nos atingir. A gente pode usar isso de uma forma a nos proporcionar crescimento e amadurecimento, ou a gente pode usar isso como uma âncora para nos manter, né,
naquele ponto e continuar alimentando aquela dor. Não é fácil, não é fácil, mas precisa de um autoconhecimento, de maturidade e de um olhar para a vida que ele esteja com foco em melhorar, em crescer, em se aprimorar. E aí, quando a gente passa a olhar a vida dessa maneira, nós nos permitimos acolher os nossos sabotadores e fazer com que isso nos auxilie e seja mais leve no processo de transformação. Uma coisa que eu lembrei que é muito comum que aconteça e que a gente veja nos atendimentos de constelação familiar é quando a pessoa ela está saindo de um padrão da família. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa que era essa a causa do problema. A família dela tinha uma crença financeira, uma crença em relação ao trabalho, e ela tinha um outro olhar para a vida, um olhar mais leve, mais tranquilo, buscando e valorizando muito mais a paz, a tranquilidade, a harmonia, e não tanto o dinheiro, o esforço. E isso não quer dizer que um ou o outro estavam errados. Cada pessoa está certa dentro da sua questão, da sua forma de olhar a vida. Então, quando ela conseguiu perceber que o que estava sabotando ela era esse olhar, de não se encontrar, não encontrar o caminho, porque isso era muito diferente da forma como ela foi criada, das expectativas que a família tinha em relação a ela. Quando ela conseguiu perceber isso e olhar para isso, fez sentido. É como se clareasse, tirasse uma venda. E aí a gente pode ver a boa e a má consciência. Que é quando a boa consciência é aquela quando a gente segue o nosso padrão por uma questão de pertencimento. Então, eu não vou ser mais, eu não vou ir além para continuar pertencendo ao meu sistema. E muitas vezes a má consciência, ela age nos mostrando que não, que a gente vai continuar pertencendo, que a gente vai continuar honrando as pessoas, o nosso sistema familiar, a nossa família, mas que apesar de pertencer, nós somos únicos e nós temos o direito de fazer as nossas próprias escolhas. Então, quando a gente consegue ter essa clareza, as coisas vão acontecendo de uma forma mais natural. É por isso que as constelações, né, a gente trata como terapia breve, né? Porque não vai dispensar de forma alguma o atendimento psicológico, não dispensa o apoio dos profissionais, mas ela traz muito rapidamente o que é o foco da questão que a pessoa está trazendo. E de uma forma bem mais leve, movimenta aquilo que a está bloqueando. Então, há a possibilidade dessas terapias trazerem o que a pessoa realmente está escondendo no inconsciente, às vezes, por um padrão familiar, por uma lealdade, por uma necessidade de pertencimento, porque essas colocações fazem parte do que o terapeuta pode mostrar para essa pessoa onde ela está no bloqueio. Quando a gente fala em sabotadores, que a gente tem fases e partes da mente, o que você citou como a vítima é um dos sabotadores, A vítima é exatamente aquilo que você falou, se coloca e não permite, sempre a culpa é o externo, nunca sou eu, Eu sou uma vítima, as coisas não acontecem a meu favor, tudo ao externo não me facilita, eu não posso crescer porque tem isso aqui que me atrapalha. E não deixa de ser, dentro da sistêmica, um olhar
olhar da criança, exigindo ainda situações que elas não conseguiu superar, não está com um olhar de adulto para aquilo, né? Dentre todas as situações que a gente faz ligação, né, de uma mente positiva com os pensamentos sabotadores e a sistêmica, a gente tem muita relação de uma coisa com a outra, né? Por exemplo, o crítico. O crítico, que dentro da mente sabotadora, é do padrão mental, ele é muito destrutivo. Ele traz emoções de baixa vibração, como raiva, ansiedade, estresse, vergonha, e ele critica tanto a si quanto aos demais. Então é muito difícil de conviver com uma pessoa que tem no padrão mental muito ativo o crítico, porque todos nós temos todos, passamos por todos, dependendo da situação. Mas quando aquele padrão mental está muito elevado na pessoa, traz dificuldades nos relacionamentos pessoais, nos interrelacionamentos, no seguir para a vida, no seguir para o crescimento, né? Então, um pensamento crítico, ele rouba muito a energia, tanto da pessoa quanto dos demais, porque é uma pessoa que tudo está ruim, tudo é crítico, tudo tem um defeito, nada está bom, né? Aponto o dedo para o outro o tempo todo, e para si mesmo, e isso traz muita emoção negativa, né? De padrão vibratório negativo. Porque são 10 padrões mentais sabotadores, né? Então, temos a vítima, o crítico, temos o insistente. O insistente é o perfeccionista exagerado. Então, o perfeccionismo, todo mundo fala, mas o perfeccionismo é bom, faz a gente ser, né, perfeito. Na visão sistêmica, o perfeito está imóvel, ele não tem mais condições de mudança. Então, o perfeccionismo, ele traz muita frustração, uma decepção constante. Por quê? Porque eu quero aquilo perfeito. Quando aquilo não fica perfeito, eu me frustro. Eu vivo frustrado. Eu vivo buscando um padrão que não existe. Então, tudo isso, a gente vai se reconhecer um pouquinho em cada um, em cada padrão mental, em cada coisa da nossa vida, em cada área. Mas o importante é reconhecer entre eles qual está mais latente, qual é mais forte, para que a gente possa dominar através do controle do mental, né? Temos a mente sabotadora prestativa. A prestativa está muito relacionada ao salvador da sistêmica, né? Então, o prestativo, ele vai abdicar de si mesmo, é extremamente dependente das outras pessoas, das opiniões, vai buscar somente fazer tudo pelo outro, deixando de si, deixando o amor próprio. Então, quando essa pessoa ela entra no papel de salvador, ela fica muito pesado, é muito difícil para ela seguir com peso, né? Dentro da sistêmica, nas constelações, quando a gente identifica a quem, né, está salvando, a quem está atrelado por lealdade, fica tão leve, né? Deixar com amor, com respeito, aquilo que é daquela pessoa com ela, né? Vamos seguir sem esse saquinho. Pega só a sua sacolinha e leva, né? Vamos deixar dos outros, cada um leva o seu peso, né? Temos um outro padrão mental que é o hiperrealizador. O hiperrealizador é o workaholic, não sei se todo mundo conhece esse termo, né? Que é o louco por trabalho, é extremamente ocupado, competitivo, não tem tempo para nada, está sempre trabalho, trabalho, trabalho. É refém de si e dos outros, né? Porque esse padrão mental não deixa ele pensar em outra coisa a não ser crescer e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Então ele precisa realizar para se sentir bem. E isso gasta uma energia imensa, dependendo do que a pessoa traz, né, com esse padrão de hiperrealizador. A vítima, né, você já falou, eu já expliquei aqui também, o hiperracional. O hiperracional, ele está no mental. Tudo é relacionamento. Tudo, a dificuldade vai ser exatamente no relacionamento. Porque o hiperracional, ele só é mente. Aí não tem nada de sentimento, não tem emoção,
despreza totalmente os sentimentos. Então, também é uma mente limitada, bloqueada, né? Então, vamos observando um pouquinho de cada um que a gente tem em cada movimento, em cada ação. Tem o inquieto. O inquieto, ele está focando só lá no futuro. É aquilo que eu falei, é o ansioso, né? O inquieto, ele não para em nenhum projeto, ele muda demais, ele... Não tá bom, começou esse, muda para aquele. Não, agora eu preciso estar em tal lugar, eu preciso me mudar para... Porque se eu estivesse em outro país, era melhor. Então, a mente inquieta, de padrão mental inquieto, ela vive no futuro, esquece do presente, né? Então, é um padrão muito forte nas pessoas que saem e iniciam e acabam projetos assim, sem continuidade, né? O controlador, né, o padrão mental, já diz tudo. Eu estou no controle de tudo e de todos. E isso é um desgaste emocional gigante. Eu preciso estar no controle. Quando eu estou no controle, estou bem. Quando foge ao meu controle, me traz impaciência, ansiedade, eu fico estressado demais. Então, o quanto desses padrões mentais sobressai em cada ação, né? E o último deles é o esquivo. O esquivo é o procrastinador, né? Que hoje essa palavra está em alta, todo mundo entende, sabe o que ela significa. A hora que eu procrastino, eu deixo sempre vem aquele pensamentozinho que eu posso deixar isso para depois, eu posso deixar isso, mas faço isso aí amanhã, né? Então, procrastinador, um pensamento esquivo, um padrão mental, ele atrasa a vida, ele não deixa seguir, né, adiante. Então, tudo isso é muito importante para que a gente observe. Tem testes, inclusive tem disponível na internet o teste, né, sobre a inteligência positiva. Ele mostra em gráficos qual, de acordo com as respostas, qual desses padrões a gente tem mais, né? E isso permite que possamos trabalhar com relação a isso, né? Então, dentre eles, sempre dois deles vai estar muito mais sobressalente em todos esses padrões. Então, a gente precisa se observar, precisa verificar como a nossa mente está agindo frente às nossas ações. Porque lembrando que esses pensamentos sabotadores, eles nos limitam de ser melhor, né? Não deixa a gente ser melhor. Então, tudo isso precisa estar muito claro quando fala em pensamentos sabotadores, porque o próprio nome diz, sabota, tira a nossa ação, não permite seguir além, né? E esses pensamentos estão tanto na nossa vivência, quanto relacionado ao nosso sistema familiar, né? Ao que nós vivemos já no passado. Então, tudo isso as terapias permitem que a gente trabalhe, porque é muito difícil a gente sozinho identificar esses padrões, né? Às vezes a gente percebe que está em um ou mais no outro, nossa, esse aqui está falando de mim, né? Mas precisa reconhecer. Então, as terapias facilitam isso, tanto a constelação familiar, que ela vai direto ao foco. A gente tem um monte de questão para ver, um monte de questão para entrar em contato, porém, no momento da constelação, vem aquele sentimento do que é mais importante naquele momento ser visto, né? O que é importante ser acolhido para que a gente possa se libertar. E os pensamentos sabotadores também, a gente precisa fazer isso, entender, acolher, para libertar, né? Precisa de foco, precisa de disciplina, controlar o medo, a ansiedade, reconhecer esses padrões, né? E recompensar a mente positiva, porque a gente tende sempre a recompensar os pensamentos negativos. E essas vozinhas que ficam na cabeça da gente, que fica ali, eu vou fazer, não, faz não, você tem certeza? Você tá bem? Não, você não sabe isso, como é que você vai fazer isso aqui? Não tá bom ainda. Então, esses pensamentos nos limitam demais,
né? Temos terapias fora a constelação que ajudam também a gente a entrar em contato com isso, né? No começo você estava falando sobre a, a toda o momento do que é a constelação, do que as terapias, o que eu trabalho junto, associando, mas a Acho que radiestesia, trancou. ela é uma terapia que permite fazer diagnósticos, né, do nosso emocional. Então, quando a gente não tem certeza, não reconhece esses padrões, sabe que tem algo errado, porém, eu não sei por onde começar, eu não sei onde mudar, a radiestesia, ela ajuda demais nisso, né? Então, a radiestesia, para quem não sabe, né, a gente utiliza o pêndulo como uma antena, um captador de energia, né? Então, ele não é adivinhatório, não é místico, é ciência. Ele traz o seu padrão emocional, o que está na inconsciência, traz para a consciência, para que a gente possa entrar em contato e olhe para aquilo, né? Muitas vezes, o que está lá guardadinho, o que está no inconsciente, é muito maior do que o nosso consciente, mas a gente faz tudo para ele ficar lá no inconsciente, né? Então, a radiestesia é uma técnica que auxilia demais. Então, nós temos a radiestesia diagnóstica, né? Então, tem gráficos, por exemplo, como o gráfico das emoções, de Hawkins, o gráfico da escala de Boves. Cada gráfico desse, com o pêndulo, traz relações das nossas emoções. Então, quando eu não tenho certeza do que pode estar acontecendo, do que eu estou sentindo com relação àquilo, a gente pode usar da radiestesia para auxiliar nesse diagnóstico, para entrar em contato com essa emoção, saber qual é o pensamento sabotador que está em voga ali, para poder lidar com aquilo, E né? na verdade, né? Tanto... Na Oi? verdade, assim, a radiestesia, ela traz uma clareza e mostra de uma forma muito objetiva as emoções e os sentimentos que são predominantes na vida da pessoa. Eu tenho formação também em radiestesia, tu não tá me vendo, né? Não, Mas mas estou te ouvindo. eu uso o meu pêndulo também, e o que eu percebo é que muitas pessoas que não conhecem e não têm tanta afinidade, familiaridade, na verdade, com a radiestesia, acabam achando que é algo místico ou adivinhatório, né? Mas o conhecimento e entender que tudo é energia, o universo é energia, nós somos energia, a nossa célula é energia, o DNA. Então, assim, nós somos compostos de matéria e energia, né? A Rita falou pura energia, sim. A gente precisa trazer para o nosso consciente que tudo é energia. Então, o pêndulo e trabalhar com a radiestesia faz essa captação, né? E isso vai tirando aquela relação direta que tinha antigamente, que era só um misticismo, que trazia algo oculto, bruxaria, e cada vez mais a gente percebe que há estudos, que está sendo feito um trabalho sério, que existe uma preocupação em formar profissionais de uma forma séria, de uma forma que eles estejam capacitados a realmente ajudar as pessoas, que isso é muito importante, porque a gente vai encontrar profissionais de diversas técnicas de terapias e todas elas podem auxiliar a pessoa a chegar no mesmo objetivo, de maneiras Exatamente. diferentes. Assim como tem pessoas que vão ter mais afinidade com um tipo de técnica, existem outras pessoas que se abrem e se sentem mais confortáveis com outro tipo. E isso pode ter muita relação com a crença também da Exatamente. pessoa.
A gente precisa exatamente. respeitar tanto o cliente que busca o atendimento, respeitar a crença dessa pessoa, né, as suas limitações, como também respeitar o profissional, né, e trazer essa Exato. consciência das pessoas de antes de julgar, buscar entender, buscar estudar, buscar conhecer e passar pela experiência, porque a radiestesia, como a constelação, elas têm ainda um certo preconceito em relação a elas. Mas se for olhar a quantidade de pessoas que elas auxiliam, né, a transformação que acontece na vida das pessoas, isso é maravilhoso, né? Então, assim, Exatamente. tudo volta também à questão que nós estávamos falando antes do olhar e do posicionamento da pessoa, né? Se eu vou ser aquele julgador ou se eu realmente estou Exato. comprometido com a mudança, com a minha evolução, com a minha expansão da consciência, para me abrir para o novo. Porque eu falo isso nos meus atendimentos, né? O que a gente fez até agora, de certa forma, não funcionou, né? Então vamos tentar algo diferente, vamos se abrir para esse Exatamente. algo novo, É, abrir o coração e a mente para essas novas experiências, né? E para aprender, porque eu acho que todo esse processo de transformação ele está muito ligado e tem uma relação muito forte com o nosso conhecimento e com a aprendizagem. Né? Porque quando a gente busca aprender e entender o que acontece na nossa vida e a gente passa a olhar e a buscar esse autoconhecimento, a gente está se abrindo para esse processo de transformação. E, e isso faz exatamente. processo seja muito mais leve, muito mais tranquilo. A partir do momento que a gente começa nesse processo, né, Stephanie, é difícil voltar atrás. Não é mais possível, né? É, a gente quer sempre mais, quer entender mais, quer se autoconhecer. Então, o que você falou é muito importante, né? O preconceito que algumas terapias sofrem ainda, né? Só limitam a pessoa que os tem. Como em qualquer situação, o preconceito só limita aquele que o tem. Porque deixa de viver situações, de buscar formas de se melhorar. Né? Então, hoje em dia, a gama das terapias integrativas, elas estão aí para todo mundo. Busca quem quer, quem está aberto para isso, quem está no momento de escolha. Né? Então, tudo isso vai muito da mente. Uma pessoa depressiva, uma pessoa que está passando por um momento difícil, às vezes ela não tem nem a força necessária para ela buscar, né? Às vezes ela não consegue nem entrar em contato com essa dor que está ali latente. Então a gente precisa olhar para tudo isso como uma forma de expandir realmente a mente, como você falou, trazendo uma melhor, a possibilidade de crescimento, né? Que esse crescimento pessoal, como pessoa, né? A hora que eu mudo, os meus relacionamentos externos também mudam. Então, quando se aplica uma constelação familiar né, várias pessoas atendidas às vezes falam, mas Audrey, você fez a constelação em mim, minha mãe me ligou e começou a falar que ela está se sentindo muito bem, que ela está tão feliz por nós, e ela acolheu uma história com a mãe. Aí você fala assim, ela é possível? É possível. Mas por quê? É o fenomenológico das constelações, das terapias integrativas. Porém, não só isso, ela mudou, ela aceitou o que ela passou hoje, né? Então, há uma mudança em todo o sistema familiar, né? Muda tudo. Então, tudo fica mais leve, tudo é possível de crescer. É tudo lindo, então vamos amar todo mundo, vamos ficar de bem com todo mundo. Nem sempre é assim.
Às vezes, para se manter uma das leis do amor, que é a hierarquia, é necessário que a gente se afaste, às vezes, de um pai, de uma mãe, de um avô, né? Para ter respeito pela posição, né? E respeito àquele que nos deu a vida. Porém, se nos faz mal, que seja melhor, né? Mas isso precisa ser entendido, porque isso gera inconscientemente uma culpa muito grande. E um sentimento de não pertencer, de um vazio tão grande, que a pessoa não tem noção, às vezes, de onde vem. Então, tudo isso, todo esse movimento, só faz com que a pessoa acolha todas as histórias, né? Tudo que aconteceu, que foi assim, desta forma, e eu posso seguir fazendo diferente a partir de agora, né? Eu posso fazer algo de bom, né? Então, as frases da constelação sistêmica, elas nos abrem a mente, né? Tira aquela mente bloqueada, né? Livra o coração dos pesos. Então, a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma muito mais aberta, né? Quem está pronto para esse movimento tem se modificado e não consegue expressar em palavras, a não ser, não sei agora, né, Stefana, a sua experiência, para você falar junto comigo, mas eu falei que eu vou fazer o dicionário das constelações, mas não muda, a única palavra que eu escuto foi libertador, foi Sim, libertador, né? eu Então, eu acho que isso não precisa de mais nada. Se a pessoa consegue entender aquilo, a gente não quer entrar em sentimentos, ai, vou. É difícil às vezes, sim, é difícil olhar para aquilo. Mas se for possível olhar, acolher, né, e seguir adiante, né, se a pessoa já estiver nesse movimento, tudo vai acontecendo, né, a favor dela. Não tem mais como retroceder. A mente busca sempre o melhor. E a gente tem que se policiar o tempo inteiro, porque situações acontecem o tempo inteiro, né? E esses pensamentos vão estar ali presentes. Então, como a gente já falou, uma mente mais positiva, ela afeta o nosso corpo físico positivamente. Então, quando eu pego um gráfico na radiestesia, né, e eu uso aqui, então não tem como separar corpo, mente e espírito. É tudo junto. Porém, quando adentra o físico, já passou pelo espiritual, pelo emocional e já está entrando no físico. Então, já está muito profundo, né? Tudo isso faz com que a gente precise olhar com outros olhos. Às vezes, a pessoa não tem total consciência sobre isso, mas a radiestesia, a sistêmica, traz um olhar mais apurado, permite trazer, expandir a consciência, né? Nós temos que olhar para isso de uma forma que eleve os sentimentos, né? Que busque sempre evolução e não involuir, né? É sempre muito importante entrar em contato. O pêndulo, às vezes, fala assim, ah, não tem como mentir, né, para o pêndulo. Não, não tem. Mas não é que, aí eu falo sempre, não é o pêndulo que está te mostrando, é o que está aí dentro de você. Ele só traz, é uma antena captadora. Você tem consciência disso? Agora eu tenho. Então, tudo isso é muito importante para a pessoa, né? Entender que, quando a gente fala no espiritual, né? As constelações não tem nada, a sistêmica não tem nada de espiritual. Mas nós somos corpo, mente e espírito. O espírito está relacionado à nossa fé, ao nosso acreditar, ao seguir em frente depois de todos, né, dos infortúnios da vida. vai Então, além tudo da isso, realidade, né? O espiritual, exatamente, o espiritual, ele nos é como se fosse um outro nível, né? Porque ele não exato. e ele não discrimina quanto à fé de cada um, né? Exatamente, Então, a gente passa a respeitar a fé e entender que todos somos seres espirituais, porque todos nós estamos nos conectando com algo superior, né? E, e, exatamente. e trazer essa consciência
entra no momento também da pessoa, porque a gente percebe que vai mudando a faixa vibracional, que a pessoa vai trazendo mais consciência, ela vai estando mais aberta para essa transformação, ela começa a olhar para os seus sabotadores, trabalhar isso de uma maneira mais objetiva. E esse processo, ele vai trazendo uma mente mais positiva, um sentimento mais positivo e uma consciência mais positiva que está em expansão e em conexão, né? Então, se a gente for olhar para a questão dos sabotadores, a gente pode perceber que quando a gente dá esse passo, quando a gente se disponibiliza em ultrapassar essas barreiras, em muitas vezes buscar ajuda, em muitas vezes olhar e perceber aquilo que é doloroso e superar isso, a gente está fazendo um movimento em direção a algo maior, a algo mais abundante, a algo mais próspero, porque faz parte do processo de transformação, né? E aí a gente volta novamente para o olhar, porque eu posso olhar para trás, eu posso olhar para a minha vida e fazer com que isso me mantenha preso em algo, eu posso projetar tudo em outra pessoa, em outras coisas e tá olhando lá na frente, mas o lugar onde eu preciso estar para que esse movimento aconteça é o agora, né? Então, É o dentro presente, exatamente. é no presente, é no momento atual. Porque Exato. quando eu estou presa no passado, ou quando eu estou projetando as coisas no futuro, eu não estou disponível para viver o meu momento atual, né? E um dos movimentos que são feitos durante o atendimento terapêutico, a constelação sistêmica, é de voltar para o seu lugar. E eu acho muito importante, e eu procuro fazer isso sempre, de dar uns minutos para a pessoa sentir e absorver essa experiência de como é estar no seu lugar, porque às vezes a gente nem percebe. A gente ou nunca esteve no nosso lugar, a gente viveu crenças, padrões de outras pessoas, a gente viveu expectativas de outras pessoas, a gente viveu preso em emaranhamento, em maldição, seja a denominação que queira dar, a gente ficou preso a situações do outro e a gente não se permitiu, nós não nos permitimos estar no nosso lugar, olhar a vida do nosso ponto de vista. O que eu quero para mim? Qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? E se a gente não está nesse lugar, se a gente não olha para a vida desse ponto, é muito fácil que a gente se sabote. É muito fácil a gente se perder, né? Porque tem que estar muito claro os objetivos, o que se almeja, né? Qual é a sua perspectiva, qual a sua missão, né? Quando a gente fala isso, a gente não fala em é clichê, que hoje em dia todos falam isso. Mas a missão de vida é olhar para a vida, trabalhar a favor da vida, né? Qualquer trabalho busca lidar com a vida de outra pessoa, de alguma forma interfere na vida de outra pessoa. A minha formação, né, de base, a fisioterapia, desde o começo eu sempre fiz essa relação do físico com o emocional. Tinha dias de eu aplicar vários exercícios e a pessoa terminar mal, mal. E o dia que você menos fazia, conversava, dava atenção, colocava aquela pessoa, deixava ela falar um pouco sobre a dificuldade que ela estava tendo naquele momento, o atendimento era outro. Então não tem como separar o emocional do físico. Não tem como. A partir daí, a visão da medicina chinesa, né, da acupuntura, trouxe uma relação muito forte com o emocional,
Então, o que que eu posso mexer, o que que eu posso controlar, o que que eu posso, o que está desequilibrado para que a pessoa possa se equilibrar novamente e seguir adiante. Mas eu sentia falta ainda de alguma coisa. Tem algo que faz com que a pessoa retorne àquele ponto. O que é? E aí, essas terapias novas agora nos permitem olhar com maior clareza, né? Permite trazer essa clareza. Então, quando algo. Porque não é mágico. Ah, então vamos lá, vamos entrar na sistêmica e tá tudo curado. Não é isso. Mas amplia a nossa visão. Volta para o nosso lugar, nos permite ser quem realmente somos, né? E não viver a vida do outro, a intensidade das responsabilidades do outro. Tem coisas que a vida nos obriga, tem momentos que nós precisamos assumir algumas coisas que não são totalmente nossa, mas isso tem que ser leve, tem que entender que isso é possível se fazer pelo outro sem que seja difícil, sem que seja pesado. Então, isso é um limite muito tênue, né? Você quebrar essa linha e aí entrar em situações de emaranhados, pesadas, que podem atrapalhar a sua vida, né? O andar do seu movimento. Porque a hora que você entra na vida do outro, a hora que você controla o outro, você deixa de viver o seu. Você não tem espaço para o seu, para a sua vida, né? Então, acho que a sistêmica, ela permite que a gente olhe para dentro das nossas raízes, né? Olhe com amor para tudo aquilo que aconteceu e que nos abre para um novo significado, um novo entendimento, né? Tudo fica mais leve. É possível superar alguns desafios, né? Mas não existe mágica. A mente precisa ser o tempo todo trabalhada. O pensamento, ele tende a voltar na zona de conforto. Então, a gente precisa estar sempre buscando. Por isso, as terapias alternativas entram como um agente facilitador, junto, né? Nada exclui a terapia psicológica, a avaliação médica psiquiátrica, toda o aparato da nossa medicina mesmo, né? Tudo em conjunto. Porém, quando não se acha nada, quando os médicos falam é autoimune, isso daqui não tem causa, você tem que conviver com essa alergia. Vamos olhar para o emocional. Esse sintoma está trazendo alguma informação sua ou do seu sistema. Agora, como fazer essa leitura, né? Como aprofundar para a gente chegar além daquilo? Porque o sintoma físico, ele só está fazendo uma observação na nossa vida. Olha para cá, olha aqui, né? Então, tudo está integrado, não tem como É, separar. Tudo faz parte do todo. é bem como a Rita tá falando ali nos comentários, né? Tudo nisso é um grande trabalho íntimo. Porque se a gente não olhar a tríade ali, corpo, alma e espírito, a gente vai ter Exatamente. uma dificuldade muito maior. E me veio isso quando tu estava falando da tua experiência com a fisioterapia, né? Que faltava algo. Porque é muito comum que as pessoas busquem tratar o físico quando algo já manifestou e está incomodando, quando aquilo ali dói, nos atrapalha na vida diária, nas rotinas, quando chega no ponto de nos trazer No alguma dor máximo. muito grande ou algum impedimento, Exato. a gente busca olhar para aquilo e resolver. Enquanto não chega nesse extremo, muitas vezes nós vamos deixando de lado, mas a situação ela só vai se agravando. Né? Então, para se ter um sucesso em relação a essa cura, a essa melhora, a esse quadro, muitas vezes é necessário que olhe para o físico, que se tenha um equilíbrio entre o físico, entre a alma e entre o espírito. Né? Por quê? Porque a gente precisa ter a clareza dessa necessidade de equilíbrio na vida.
E aí também tem relação com o que tu estava falando, Audrey, dos relacionamentos, né? Quando a gente não passa a trazer essa consciência, e isso os ensinamentos sistêmicos trazem de uma forma muito clara e muito objetiva, né, dentro das 3 leis sistêmicas, a questão do equilíbrio. Porque se nós formos pensar que qualquer coisa na nossa vida que esteja em desequilíbrio, ela trará algum problema e alguma consequência, né? Então, Exatamente. quando a gente consegue olhar para a nossa vida buscando esse equilíbrio, trazendo esse equilíbrio, que ele se torne uma coisa natural no nosso dia a dia, as coisas começam a acontecer. E aí entra a questão que parece um passe de mágica. E não é. É porque a gente muda o nosso olhar, a gente muda o posicionamento, nós mudamos a forma como nós encaramos as situações, as pessoas e os obstáculos. E aí, quando nós mudamos, as coisas mudam, as situações Exatamente. mudam e as pessoas mudam. Isso mesmo. Semana que vem eu vou estar lançando uma formação que fala muito sobre isso. O desafio DNA, ele busca trazer esse equilíbrio entre o conhecimento, né? Buscar esse conhecimento, trazer esse entendimento e também trazer a prática para que isso se torne algo natural. Então, tem um pouco da experiência da terapia vibracional, traz um pouco de física quântica, traz um fundo muito grande de sistêmica, trazendo o mapeamento sistêmico, buscando, encontrando esses sabotadores, essas crenças limitantes e fazendo o processo de autoconstelação e de constelação guiada. Porque as pessoas precisam ampliar essa consciência, porque quando a gente traz esse entendimento, a gente percebe que as coisas acabam fluindo com muito mais naturalidade. E isso não quer dizer que a constelação, ou que a terapia vibracional, ou que a física quântica, ou que qualquer fundamento ele seja uma verdade absoluta, porque quando a gente consegue olhar isso de uma forma mais ampla, a gente Mais percebe que amor. está tudo interconectado, né? E Uhum. que trazer esse equilíbrio é que vai fazer a diferença e vai fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? Sim, é sempre por amor, né? As Sim, leis do amor, né, dentro da sistêmica, não levam esse nome à toa, né? Porque mesmo não sendo bom, é sempre por amor, né? E é difícil a gente entender isso, né? Então precisa de muito autoconhecimento mesmo, porque faz sentido quando a gente entende a que sentimento está ligado, mas é difícil chegar nesse ponto, né? Te parabenizo pela sua iniciativa, né? Por deixar sua mente sabotadora de lado e usar sua mente sábia para fazer o seu curso. Então, eu acho que isso é super importante. A gente precisa de mais iniciativas como essa, né? A gente precisa levar mais conhecimento às pessoas. Quanto mais as pessoas se autoconhecerem, mais relacionamentos sadios nós teremos, né? Tá tudo muito doentio, tem muita doença emocional hoje, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, as crianças já, né? Falando em ansiedade extrema, e então a gente precisa olhar para tudo isso, precisa buscar, dentre todas as técnicas disponíveis, o seu poder de autocura, né? Então, é, o nosso maior desenvolvimento é quando a gente desenvolve a nós mesmos, né? sim, Então, é muito importante tudo isso. Eu acho que o que precisa ficar muito claro é que todas as pessoas têm o poder de seguir adiante, de mudar sua realidade, basta acreditar, né?
Tá difícil, tá complicado, eu não consigo, eu não enxergo a alternativa. Temos várias possibilidades de mudança, de técnicas que ampliam essa visão, né, que mudam esses sentimentos. E então é questão de escolha. Cada escolha tem a sua consequência, né? Se eu escolher ficar aqui do jeito que eu tô, é uma escolha e eu tenho que lidar com a consequência. Então, acho que de tudo isso tem que deixar muito claro que precisamos evoluir como pessoa, mental, espiritualmente, né? Como a Ritinha é uma amiga tão querida, tá aqui me agradecendo. Eu acho que a Rita é muito evoluída espiritualmente, então isso permite que ela receba essa abertura da consciência, né? Então tudo isso é um movimento da pessoa. A gente pode falar, pode trazer todo essa informação, mas se a pessoa não estiver aberta, ela não consegue acessar, né? E às vezes ela precisa de ajuda para isso também. Então a gente tem que sempre lembrar que é por amor, e o primeiro amor que a gente precisa resgatar é o amor próprio. Na hora que eu olho para mim, na hora que eu me importo comigo, na hora que eu busco me entender, eu modifico as minhas relações e modifico as pessoas ao meu redor também, né? Sim, e isso é muito profundo, né? Porque é um trabalho que começa dentro de cada um de nós. Quando a gente consegue olhar para dentro de si e encontrar esse valor, esse poder, as coisas começam a acontecer. E a gente vai aumentando o nosso poder pessoal, a nossa força interna para fazer os movimentos necessários. Então eu agradeço a presença da Alden e de todos vocês que ficaram aí mais de uma hora acompanhando e aprendendo e contribuindo com nós também. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar participando desse momento e espero poder marcar outros encontros. Eu fiquei honrada de fazer a live contigo, Audrey. Poder aproveitar um pouquinho do teu conhecimento, né? A Claudete ali disse que amou os esclarecimentos. Eu sou pedagoga, né? Coração para ela. Eu sou pedagoga, então assim, ó, eu amo o aprender, eu amo ensinar e eu amo aprender. Eu acho que isso faz com que a nossa vida ela se transborde, sabe? Nesse processo de compartilhar, porque isso tem uma relação muito forte com o amor, né? Estar aqui compartilhando o conhecimento e participando desse momento de transformação com as outras pessoas, eu acho que isso é uma honra para nós como terapeutas, Com sabe? certeza. De, Com de certeza. Eu quero, desculpa, Steph, eu quero te agradecer, né, a oportunidade, o convite. Isso para mim é uma coisa muito difícil, embora possa não parecer, porque eu falo bastante, mas eu tenho que me vencer demais. E isso, a cada movimento, eu me sinto mais preparada. Então, agradeço a você por esse convite, né, por ter confiado a sua audiência para esse espaço. E eu acho que é enriquecedor, né? Enriquecedor para mim também, ter te conhecido, estar aqui podendo contribuir um pouquinho, né, com as pessoas. E acho que tudo isso nós só temos a ganhar, né? É, não é fácil, não é fácil a gente trazer essas informações, informações diferentes ainda, informações que até hoje ainda embutido de preconceitos. Então, aí cai na nossa missão, né? Entender o que está dentro da gente, o que o nosso coração grita para fazer. E aí, quando a gente está no nosso propósito, está com uma mente sábia e não uma mente sabotadora, a gente vai muito além, né? Então, agradeço muito você e com certeza daqui
Vamos marcar outros, ou trazendo outros temas, para que a gente possa esclarecer um pouquinho, né? Trazer um pouquinho do que a gente tem estudado aí para as pessoas.